vamos dar sequência. Agora sim, continuando nos crimes contra a administração pública, é obrigatório que antes de qualquer coisa, nós passemos pelo artigo 327 do Código Penal Brasileiro. Ora, o artigo 327, ele consagra uma norma penal explicativa. Uma norma penal explicativa. Se ela é uma norma penal explicativa, naturalmente que ela é uma norma penal não incriminadora. Não incriminadora. Por quê? Ela não está prevendo um crime seguido de uma respectiva pena. Esta norma, ela apenas te dá o conceito, um dos conceitos mais importantes deste título 11, que é o conceito de funcionário público. Conceito de funcionário público. Beleza. Então, nós vamos trabalhar agora com o conceito de funcionário público. Para aquele que já está um tempinho na peleia, já está com o machado afiado e está ligado que funcionário público para o direito penal é todo agente que exerce cargo, emprego ou função de interesse público, função de interesse público. E aí agora que vem o grande desfecho. Ainda que transitoriamente, e sem remuneração. Então, para que um indivíduo possa responder por um crime funcional, seja o crime funcional próprio ou impróprio, ele precisa exercer cargo, emprego ou função pública, e essa atuação ela pode ser transitória, temporária e sem remuneração. Não precisa ser uma função remunerada para que o agente responda por esse crime. Tranquilo? Beleza? Professor, tem como dar algum exemplo ou exemplos de situações que o agente exerce de maneira temporária e sem remuneração? Porra, meu filho, com certeza tem. E eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar para você o mesário da eleição. Ele só ganha aquele ticketzinho para vale-refeição, almoço lá. E também o jurado. São considerados funcionários públicos para fins de direito penal. Outra situação, essas duas aqui, o mesário e o jurado, já foram cobrados pelo CESP muitas vezes. Mas tem uma outra situação que foi cobrada recentemente pelo CESP, que diz respeito ao médico voluntário. Um médico que tinha sua própria clínica, ele resolveu se voluntariar para ajudar um hospital que era credenciado ao SUS. E aí a questão queria saber se nesse caso ele responderia pelo crime funcional. E a assertiva estava correta nesse aspecto, porque se ele voluntariamente quer ajudar um hospital público, ele está imbuído numa função pública. Por quê? Ele pratica as mesmas atividades de um médico que lá regularmente está instituído. Tudo bem? Então são alguns exemplos aqui de funcionários públicos. Tranquilo? Aí olha só, no artigo 327, parágrafo 1º, artigo 327, parágrafo 1º do Código Penal, nós temos os chamados funcionários públicos por equiparação. E aí eu vou pedir gentilmente para que meu amigo Carlitos jogue
para a tela para que nós possamos fazer a leitura. Veja só. Equipara-se a funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal e quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para a execução de atividade típica da administração pública. Então, quem são os funcionários públicos por equiparação? Quem exerce cargo, emprego ou função em paraestatal, quem exerce cargo, emprego, cargo, emprego ou função em paraestatal. Aqui nas paraestatais a gente vai acabar lembrando ou remetendo aí as OCIPs, algumas ONGs, o Sistema S, enfim. Levo o texto de lei aí como parâmetro. E também aqui a segunda situação é mais importante. E também será equiparado a funcionário público aquele que trabalha em empresa privada contratada pelo Estado, para exercer atividade vou colocar de outra cor aqui, típica de Estado. Legal. Lucas, nessa segunda situação tem um pouco de dúvida. Tem como ser um pouquinho mais esclarecedor? Tem. Olha só. Quando o Estado não dispõe de recursos ou não dispõe, na verdade, recursos ele vai dispor, mas quando ele não dispõe de mão de obra adequada para um determinado serviço, o que ele faz? Ele chama empresas privadas para contratarem com o serviço público, através da licitação ou contratação direta, se for o caso, se for necessário. E aí veja só, quando uma empresa é habilitada num processo licitatório, o que acontece? Ela vai exercer um serviço que deveria ser público. Se essa empresa exerce uma função típica de Estado, elas ou seus funcionários são equiparados a funcionários públicos. Tudo bem? E recebem a chancela e a intervenção do Código Penal Brasileiro, título 11. Legal? O que pode ser considerado uma atividade típica de Estado? Vou colocar aqui, ó. Construção de estradas. Aquelas empresas credenciadas para postagem de correspondências. Percebem? Todas estão exercendo serviços públicos. Vamos colocar aqui uma terceira para deixar de maneira genérica, obras em geral. Obras em espaços públicos e por aí vai. Tudo bem? Mentaliza comigo agora. Se uma empresa é contratada para exercer uma função que não é típica de Estado, e aí eu vou te dar dois exemplos aqui já cobrados. Olha só, funções não típicas do Estado. E vou alocar aqui situações de limpeza interna de órgãos administrativos e também a segurança interna de órgãos administrativos. Olha só, veja só.
Quando você vai num órgão público, você chega lá na delegacia da Polícia Federal. Primeira coisa, já tem um responsável pela segurança do estabelecimento. Mas esse responsável pela segurança não é um policial federal, é um indivíduo que vai trabalhar para uma empresa de segurança privada. O que ele está fazendo lá? Ele está exercendo uma função que é típica de Estado? Não, não. O que ele está fazendo? Ele está fazendo a segurança privada ali do ambiente. Está mantendo a boa tranquilidade, a tranquilidade do ambiente. Não é um serviço público, ele não está agindo como policial federal, por exemplo. Então, esse indivíduo ele não é considerado funcionário público para fins de direito penal, já cobrado pelo CESP. Outra coisa, também vocês percebem lá pessoas de empresas terceirizadas realizando a limpeza. Eles estão exercendo ou realizando um serviço público? Não, o CESP considera que não é uma função típica de Estado. Tudo bem? Então essas duas funções aqui, elas destoam do texto do parágrafo 1º. Então, fica ligado, paraestatal e quem trabalha em empresa que é contratada para exercer função típica de Estado. Beleza? Olha o parágrafo 2º aqui. A pena será aumentada da terça parte é o famoso 1/3, quando os autores do crimes previstos nesse título forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então vem comigo aqui. O artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, ele traz uma causa de aumento de pena. Causa de aumento de pena. Também chamada de majorante. Também chamada de majorante. E aí que eu quero que você pegue a visão. Essa majorante, esse quantum de aumento, será um plus de 1/3 da pena quando o indivíduo exerce cargo em comissão. Vou escrever aqui cargo em comissão. Cargo em comissão. Cargo em comissão. Ou função de assessoramento ou direção na onde, aqui ó, em órgão da administração direta ou em sociedade de economia mista, fundação pública, fundação ou empresa pública. Ou empresa pública. Olha que lindo, meus guerreiros. Haverá então um aumento de pena, de 1/3 se o indivíduo exerce cargo em comissão ou função de direção ou assessoramento em órgão da administração direta. Então a gente tem lá o ENDF, União, Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, ou sociedade de economia mista, fundação ou empresa pública. Tamo junto? Tá beleza? Tá tranquilo?
Aí você pode se perguntar, ah, professor, você tá esquecendo de um bagulho, meu filho. Qual? Qual? Fala aí, qual? Cadê a autarquia? Cadê a autarquia? E aí eu te pergunto, cadê? Cadê? Tá aqui? Tá no texto da lei? Não, não. Portanto, entende-se que quem exerce função de direção ou de assessoramento ou cargo em comissão em autarquias não receberá causa de aumento da terça parte. Por quê? Porque não consta do rol. É nozes? Tamo junto? Beleza? Você tá ligado aí? Então vamos além, vamos evoluir aqui. E aí a gente passa para a análise dos crimes específicos aí contra a administração pública. Todos são importantes. E a gente começa do artigo 312, que traz a figura do peculato. Não é só no 312, tá? O peculato ele vai se desmembrar aí em algumas situações. A gente vai encontrar então o peculato apropriação, o peculato desvio, o peculato furto, peculato culposo, peculato estelionato, por derradeiro, peculato eletrônico, que são figuras mais recentes que foram inseridas há pouco em nosso ordenamento. Então, olha só, joga lá para a tela para a gente ver esse artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Aí veja só. Então aqui nós temos como conduta a ideia do indivíduo que se apropria de bens, valores, ou qualquer bem móvel, bens, valores ou qualquer bem móvel, seja público, seja particular, porém o indivíduo deve ter a posse em razão do cargo. Nós temos naturalmente aqui uma figura que somente se pratica mediante dolo. Tranquilo? O crime será praticado por funcionário público, então é um crime próprio, e ele admite coautoria com o particular, desde que o particular conheça a condição funcional do agente. Isso aí, nós estamos juntos, não é? Então, o artigo 312, ele vai trabalhar aqui, ó, com a apropriação, peculato apropriação, e o peculato desvio. Professor, tem como dar um exemplo dessas duas situações? Tem sim. Imagine o seguinte. Foi apreendido uma tela com uma caneta dessa daqui, uma tela digitalizadora. E aí ela estava de bobeira lá na sua repartição. Você era o responsável por ela. Bem, um belo dia você fala, pô, isso aqui já está aqui, já tem um bom tempo, ninguém veio buscar. Quer saber? Eu vou começar a usar isso. E aí você monta a tela digitalizadora, começa a usar, pega a caneta, sai rabiscando. Ela começa a funcionar como uma ferramenta de trabalho sua.
que você fez? Você se apropriou de um bem particular que você tinha posse em razão do cargo. Tudo bem? Isso é peculato à apropriação. E no peculato desvio, você desvia a finalidade de uma situação que envolva bens, valores ou qualquer bem móvel oriundo de bem público ou particular que você tenha posse em razão do cargo. Então imagine o seguinte, você é escrivão de polícia, e você recebeu um valor a título de fiança. Você recebeu um valor a título de fiança. O que você precisa fazer? Você recebeu a fiança, ou você recolhe a guia, né, para possibilitar a expedição do alvará de soltura, ou você remete diretamente ao fórum. O que você faz? Você recebe a fiança no final de semana, na sexta-feira, e fala, estou precisando pagar o boleto da escola da minha filha. Você vai lá e paga. Então, você desviou a finalidade daquele dinheiro em proveito próprio. Então, percebam que aqui a ideia é abarcar o maior número de condutas possíveis. Para quê? Para tornar íntegro, honesto o serviço público. Tranquilo? E olha a pena. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Tranquilo? Olha o parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona o seu cargo. Então, o peculato furto, ele está previsto no parágrafo 1º do artigo 312. Peculato apropriação tem como núcleo apropriar-se, peculato desvio tem como núcleo desviar, peculato furto tem como núcleo subtrair. Então o que acontece? Aqui o funcionário público, ele não tem a posse do bem, mas ele fala, pô, eu tenho a chave, eu vou entrar lá de madrugada e vou pegar para mim tudo que tem lá. Peculato furto. Tranquilo? Nesses aspectos aqui de peculato, apropriação, desvio e furto, eu relembro que existe uma questão CESP que ela considera o seguinte, o indivíduo imprimiu várias apostilas particulares lá na repartição pública e a questão queria saber que crime era. A resposta era peculato, tá? O CESP considerou isso, considerou como peculato, e aí pode ser apropriação ou desvio aí, pelo fato dele desviar a finalidade do toner ou por se apropriar da tinta do toner, por aí vai. Tem uma questão importante que é o chamado peculato de uso. Se o indivíduo usa em proveito próprio um bem público sem autorização, ele não tem o ânimos de assenhoramento definitivo, mas ele usa. Sei lá, o servidor pega o carro e vai passar final de semana na praia. Não será considerado peculato. Porém, será considerado improbidade administrativa. No mesmo contexto, a STJ tem o entendimento seguinte, se um vereador, ele pede para a funcionária ir na lotérica para pagar contas particulares dele, terá algum crime? Não terá crime, mas nós teremos improbidade administrativa. Beleza? Com relação aí aos agentes detentores de mandato eletivo, quando a gente falou do artigo 327, parágrafo 2º, nós falamos lá que quem exerce cargo, emprego, função pública, função de assessoramento ou de direção, terá um aumento de 1/3 da pena. Galera, se liga, porque para o entendimento do STJ, esse aumento se aplica até a prefeitos, governadores, o presidente da República, deputados, enfim. Então, os detentores de mandato eletivo também têm o plus, tem a causa de aumento de pena de 1/3. Tamo junto, beleza? Volta para cá, então, parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano. Então, aqui a gente já está diante de uma infração de menor potencial ofensivo. Olha que delícia. Então, olha só.
peculato culposo vai aparecer no parágrafo 2º. E aí eu preciso que você faça mais algumas anotações que diz respeito aqui ao peculato culposo. Notadamente pelo que aparece no artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal, o qual te convido para ler agora. Olha só, no caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, ou seja, antes do trânsito em julgado, extingue a punibilidade. Mas se a reparação do dano é posterior ao trânsito em julgado, redução de pena em metade. Então, olha só, uma situação que só vai acontecer no peculato culposo, no doloso jamais, que é a seguinte: reparação do dano, Aí nós temos dois cenários. Primeiro, até o trânsito em julgado, até o trânsito em julgado da sentença, nós teremos extinção de punibilidade. Tamo junto? Agora, se a reparação do dano é posterior ao trânsito em julgado, nós teremos redução da pena em metade. Olha só, aqui nós estamos diante de uma das situações mais importantes do peculato culposo, tá? Uma das situações mais importantes do peculato culposo. O CESP, ele vai trazer para você aqui, peculato doloso e vai trazer toda essa consideração. Agora, não vai dar. Agora, essa situação toda, ela só se aplica no peculato culposo. O CESP vai trocar o nominho aqui, vai colocar doloso, vai te dar tudo isso, todo esse panorama bonitinho, mas vai estar errado. Por quê? Isso aqui só vai se aplicar ao peculato culposo. Tá, como é que é essa ideia do peculato culposo? Que é a situação, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem. Olha só o exemplo que eu vou dar para você. Imagina que o indivíduo é responsável por cuidar do departamento lá e ele tem que trancafiar um local onde ficam armazenados alguns objetos. Um belo dia ele está lá trabalhando, bonitinho, com o computador, e de repente toca o telefone. Aí a mulher dele fala, pô, nossa filha tá passando mal pra caramba, tô indo pro hospital, corre lá. O cara sai voado, ele mal cata a chave do carro, carteira, celular e Pirelli, vai. E o que ele faz? Ele não tranca o armário. Aí, um particular que tá de zóio lá, percebe isso, chega lá, abre o armário e subtrai tudo. O particular praticou furto. Não tinha concurso entre os agentes, por favor, não falei nada disso. E o indivíduo subtrai tudo. Tá, nesse caso, o Caio, ele faltou, ele não teve ali um dever objetivo de cuidado tão top, né? Porque ele saiu no pau, sem olhar para trás e não praticou um dever funcional dele, então culposamente ele permitiu que outras pessoas praticassem aquele furto. Então ele responde por peculato culposo. E aí, volta aqui, se ele repara o dano até o trânsito em julgado da sentença, a punibilidade dele será extinta. Ele não vai cumprir pena. Agora, se é posterior ao trânsito em julgado, percebam que esse é o marco aqui relevante para você,
posterior ao trânsito em julgado, nós teremos uma redução de pena na metade. Tranquilidade, beleza? Então aqui, claro, né? Fechamos aqui a primeira parte do peculato, falamos no início sobre conceito de funcionário público, causas de aumento, e agora é isso aí, vamos para frente. Fiquem com Deus, bons estudos, até a próxima.